O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os representantes do Tesouro Nacional estão detalhando agora o resultado das contas do governo federal de dezembro e do acumulado de 2021. A gente vai acompanhar agora ao vivo um trecho. Fiscal do Brasil no ano de 2021. Houve muitas dúvidas, muitas críticas, acusações de populismo fiscal, previsões completamente equivocadas a respeito do desempenho das nossas contas. E o que nós temos agora ao final do ano é um resultado extraordinário de um déficit primário de 0,4% do PIB, 0,3% do PIB. Quer dizer, 35 bilhões de reais apenas. O ano passado, os senhores se lembram, havia muita conversa sobre descontrole fiscal, sobre o colapso do arcabouço fiscal, sobre o fim do teto. E, na verdade, nós estávamos ainda saindo de uma fase muito difícil, foi exatamente a pandemia. Estamos hoje ainda na terceira onda, essa onda do Ômicron. Tivemos a primeira variante, depois a variante Delta, agora o Ômicron. Felizmente, com a população adulta praticamente toda vacinada, na fase agora da vacinação das crianças, o retorno seguro ao trabalho após a fase de vacinação impulsionou, inclusive, setores que estavam defasados, como serviços, restaurantes, bares, eventos. E o Brasil conseguiu ter um desempenho extraordinário, como nós esperávamos. Nós esperávamos um bom resultado fiscal, lutamos muito por isso, e eu vou passar rapidamente por alguns dados, só para vocês verem que uma base importante foi o controle da despesa total do governo central. Muito se falou que foi a inflação. Ora, se a inflação fosse solução porque aumenta a receita, por que quando fomos a 5.000% de inflação no governo Sarney, ou 2.000% de inflação no governo Itamar, por que nós não tivemos um aumento de arrecadação? Ou mesmo no governo Dilma, quando tivemos 12%, 13%, 14%, 15% de inflação, por que não houve esse aumento de arrecadação resolvendo o problema das finanças públicas? Então, evidentemente, é uma falácia que foi usada por economistas mal preparados, dizendo que foi a inflação que resolveu. Não é a inflação que resolve, é o controle das despesas. Quando há um crescimento econômico mais forte, como eu esperava, uma recuperação em V da economia, como ela voltou do fundo do poço com força, ao voltar, em termos reais, esse crescimento trouxe um aumento de arrecadação, nominal também, aí sim a inflação ajuda quando há um descasamento de despesas e receitas. Então, o controle das despesas que foi importante. Isso mostra que nós estamos acertados, agimos acertadamente, estávamos certos, quando lá atrás fizemos o grande duplo compromisso. Não vai faltar dinheiro para a saúde, mas isso não pode virar uma farra eleitoral de aumentos salariais. Esse foi o grande pacto que fizemos quando fomos atingidos pela pandemia. Naquela época, nós lutamos muito por isso. Não faltou dinheiro para a saúde. Mantivemos o Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferimos mais 60 bilhões livres para estados e municípios, rolamos a dívida nos bancos públicos federais. Além disso tudo, digitalizamos e demos o auxílio emergencial para 68 milhões de brasileiros, estendemos ao longo de 2021 o auxílio emergencial para 65 milhões de brasileiros na segunda etapa, agora lançando o Auxílio Brasil, um programa de renda básica familiar. Então estivemos atentos, não faltou dinheiro para a saúde, mantivemos a transferência de renda e a proteção aos mais frágeis, mas o tempo inteiro com o compromisso com as futuras gerações. Era o duplo compromisso. A nossa geração pode orgulhosamente dizer que nós pagamos pela pandemia. Houve uma pandemia, mas nós travamos as despesas. Nós fizemos esse trabalho. Travamos as despesas. Então, o primeiro
gráfico aí mostra a evolução total da despesa do governo, de 2014 a 2021, mas vamos focar nos últimos 3 números. 19,5% no nosso primeiro ano de governo, 2019, ela salta para 26%, 26,1%, e ela volta em 2021 para 18,6%. Isso causou um ajuste no déficit nunca visto antes. Isso é um esforço, às vezes, de 2, 3 governos, 4 governos, para trazer um déficit primário de 10% para menos de 0,5%. Por que nós fizemos? Porque tivemos a coragem de fazer em tempos de guerra o que não fazemos em tempos de paz, que é controlar o orçamento. O dinheiro vai para a saúde, sim, mas não deve haver reajuste de salários para cidades, estados e governo federal durante a pandemia. Se nós estávamos em home office, estávamos em casa, nós funcionalismo, estávamos em casa, fazendo live, fazendo o distanciamento social, que era necessário do ponto de vista de não forçarmos o sistema hospitalar, com a contaminação demasiado rápida e as mortes que estavam acontecendo. Não havia ainda solução de vacina. Então, se nós estávamos numa situação dessa, não faria o menor sentido os professores em casa fazendo aula à distância, quando podiam. Os alunos também em distanciamento social. Qual o sentido de pedir reajuste de salário? Mesmo agora, quando temos essa crise ainda conosco, nessa variante Ômicron, temos que ter cuidado com os salários, porque estamos ainda em guerra e temos que pagar pela nossa guerra. Nós temos que pagar, em vez de empurrar os custos para as futuras gerações. Então, esses 2 primeiros gráficos mostram, primeiro, a velocidade de recuperação que o Brasil teve, fiscal, devido à coragem que nós tivemos de fazer esse descasamento de receitas e despesas. Primeiro, porque a economia voltou em V, como nós prevíamos. E ela voltando em V, você tem um aumento forte da arrecadação. A inflação veio acima do esperado? Sim, veio acima do esperado. Mas não foi a inflação por si que corrigiu o problema, e sim o descasamento e o controle das despesas em termos nominais. Senão, como eu repetiria, por que a alta da inflação no governo anterior não resolveu o problema fiscal? E, ao contrário, só agravou. Porque não houve a coragem de segurar as despesas. Ao contrário, quando chegamos aqui, já estava no 3º ano de aumentos salariais pré-contratados. O governo anterior entrou e deu reajustes 3 anos à frente. E depois calculou um teto que permitisse essas despesas crescerem assim. Nós pegamos um teto e nós sabíamos que o problema não era o teto em si. O problema é o piso. O problema é a coragem de travar o piso. O teto é para impedir que o governo cresça. É um símbolo, é apenas uma bandeira. Agora, a saúde dos brasileiros em primeiro lugar. Na hora que chegou o problema da saúde, imediatamente nós fizemos o orçamento de guerra. E desconsideramos o teto. Mas no ano seguinte, as despesas desabam em termos reais, de 26% para 18,6% do PIB. E o déficit, então, mostra uma extraordinária recuperação, caindo de 10% para menos de 0,5% do PIB. Esse desempenho fiscal, uma redução de 10% praticamente, de um ano para o outro, não aconteceu antes. Foi preciso 2, 3, 4 governos para fazer esse ajuste que nós fizemos em um ano. E não acontecerá de novo na história. Porque essa geração teve a coragem de fazer o sacrifício e travar as despesas para que não faltassem recursos
sem comprometer as futuras gerações. Não faltaram os recursos para a saúde, não faltaram os recursos para a preservação de 11 milhões de empregos no programa de benefício emergencial, não faltaram recursos para 68 milhões de brasileiros que receberam R$600 por mês durante um ano e depois de novo 400, R$300 por mais um ano. Os vulneráveis foram protegidos, os empregos foram preservados, não faltaram recursos para a saúde e para as vacinas, e essa geração pagou pela guerra em um ano e meio, porque teve a coragem de fazer em tempos de guerra o que nunca foi feito em tempos de paz, que é o controle do orçamento. Se precisamos de recursos para a saúde, vão os recursos para a saúde, mas não quer dizer que tem que dar aumento de salário para todo mundo em meio a uma crise da saúde. Então fizemos o certo. E o resultado está aí, que descredencia quem previu queda do PIB de 10%, que descredencia quem previu que a economia brasileira ia ficar em depressão, porque nós não saberíamos reagir, que descredencia quem disse que a volta em V era virtual, que descredencia quem diz que foi a inflação que curou, porque se fosse a inflação, o governo Dilma tinha resolvido. Se fosse inflação, o ministro Maílson da Nóbrega tinha resolvido, quando a inflação foi para 5.000% sob o comando dele. Se fosse a inflação, tinham resolvido também quando a inflação foi a 2.000% no meio do governo Fernando Henrique Itamar. Não é a inflação que corrige o problema do déficit fiscal, é o controle de despesas. A inflação pode ajudar se você tiver tido a coragem de segurar as despesas. Bom, a gente estava acompanhando ali uma prestação de contas do ministro Paulo Guedes.